Muito bem-vindos. Hoje nós estamos com a professora médica Gladys Helena Tobar, professora da Escola Francesa de Biodecodagem Prática de Christian Flash, e com a nossa tradutora Georgia. Então eu já vou pedir para vocês mandar aviãozinho para todas as pessoas que vocês conhecem, familiares, todas as mulheres, todos os homens, porque o tema que a gente vai falar hoje, a nossa live é sobre câncer de mama. Então, nós convidamos a professora Gladys Helena Tobar para falar, né, um pouquinho desse tema com a gente. Acho que a Gladys está tendo um pouquinho de conexão. Eu gostaria só de passar alguns dados para vocês, que o Outubro Rosa é um movimento internacional que foi instituído na década de 1990 com o intuito de conscientizar, né, as mulheres e os homens também, a prevenção do câncer de mama. Um número bastante alarmante, que no mundo como um todo, 25% de casos novos acontecem anualmente. No Brasil, 29%. Então, vamos entender um pouquinho por quê, né? Tem alguns dados que nós vimos durante esse mês todo de outubro, falando de alguns, além do autocuidado, né, que nós precisamos ter, algumas situações também como tabagismo, obesidade, sedentarismo e envelhecimento. Porém, a gente tem a informação também, atualmente, que a taxa do câncer de mama em mulheres com faixa etária de 25 a 38 anos tem cada vez mais crescido no Brasil. Então, não é só uma questão de envelhecimento, não é só uma questão do tabagismo, não é só uma questão de obesidade, não é só uma questão de uma vida saudável. Existem situações que nós vivemos, conflitos que nós trazemos, que podem desencadear muito dessas doenças e dessas patologias. Então, passo a palavra agora para a professora Gladys Helena Tobar, para que ela fale um pouquinho. Lembrando que hoje, gente, vai ser um bate-papo, tá? Um bate-papo bem gostoso, vocês vão deixando ali as perguntas, as dúvidas, e nós vamos anotando aqui, e no finalzinho nós vamos passar essas dúvidas para a professora Gladys, e ela vai tentar atender todas, se assim for possível. Boa noite, Cíntia. Obrigada sempre pelo trabalho. Eu tenho um problema que agora tenho Está que resolver. normal agora, Um minutinho, Gladys. por favor. Sim, mas fecha minha câmera, eu deixo ver a vocês. Então, ok. Eu espero que sim. Assim que muito obrigada. É um prazer compartilhar um pouquinho de meu conhecimento, experiência com vocês. E agora eu vou permitir que Georgia fale por mim com muita mais precisão de mi português bastante ruim. Assim que sejam bem-vindos. Mil gracias, Georgia. Vamos a hablar un poco del cáncer de seno, una patología que realmente compromete la salud de las mujeres del mundo en primer lugar. Então, hoje nós vamos falar sobre câncer de mama, que é uma patologia que compromete a saúde das mulheres de todo o mundo. Más de 400.000 mujeres mueren al año por cáncer de seno en América. Na América, mais de 400.000 mulheres falecem em virtude do câncer de mama. Y realmente una de cada 8 mujeres podría tener un diagnóstico de cáncer de seno en algún momento de su vida. E, de fato, uma em cada 8 mulheres poderiam ter, em algum momento da sua vida, um diagnóstico de câncer de mama. Y esa fue la razón por la que decidimos con Cynthia convocar para hacer una invitación a la salud femenina.
E essa foi a razão que nós decidimos, conjuntamente com a Cíntia, convocar essa conversa para um convite para falar da saúde feminina. Tristemente, durante mucho tiempo hemos oído hablar de la lucha contra el cáncer de seno. Infelizmente, durante muito tempo, nós ouvimos falar da luta contra o câncer de mama. Y en estos momentos vamos a plantear el cáncer como una solución de adaptación biológica, como lo es la enfermedad ante los ojos de la descodificación. E neste momento nós vamos pensar no câncer como uma solução de adaptação biológica, como nós entendemos essa e outras doenças através dos olhos da biodecodificação. Porque realmente para nosotros la enfermedad es un intento de solución de la biología para adaptarnos a conflictos emocionales no resueltos. Porque, de fato, a doença é uma solução biológica para nos adaptar a conflitos emocionais que não foram solucionados. Entonces, me gustaría que quienes estamos aquí miremos la enfermedad y el cáncer incluso como esa gran expresión máxima de la biología para arraigarse a la vida. Então, eu quero que nós todos aqui olhemos as doenças e o câncer especificamente como uma expressão máxima da biologia para nos manter vivos. Si bien es cierto, el cáncer de seno se presenta en proporción de 100 a 1 mujeres a hombres, lo interesante es poder tener una nueva mirada sobre las enfermedades. Se de fato é correto dizer que a proporção de câncer de mama é de 100 mulheres para cada homem, é preciso termos um novo olhar sobre essa doença. Pero me gustaría que pensáramos un poco para qué han servido los senos desde el programa biológico de la supervivencia en la raza humana. Mas eu gostaria que nós pensássemos para que existiram sempre os seios, as mamas, na nossa sobrevivência biológica. Porque no tiene el mismo contexto erótico de nuestra cultura actual a las mujeres en épocas mucho más antiguas donde su leche era para que las crías pudieran sobrevivir. Na verdade, não tem o contexto erótico que tem hoje em dia na cultura atual. Os seios sempre existiram para que as mulheres pudessem amamentar as suas crias, para que elas pudessem sobreviver. Es decir, la función biológica de los senos es producir leche para alimentar, nutrir y proteger a los hijos. Então, a função biológica dos seios das mamas é produzir leite para alimentar e nutrir as suas crias. Pensemos que era la manera en que se podía alimentar cuando no habían animales o mamíferos que suplieran o leches de polvo como hoy los tenemos. Pensem que era a única forma, quando não havia animais de leite que pudessem suprir essa necessidade. E também não havia leite em pó, como é o caso de hoje. Gladys, vou pedir para você só um minutinho, só para a gente avisar o pessoal, relembrar o pessoal que está entrando agora, que o tema da nossa live é câncer de mama, excesso de proteção versus acompanhar. O que pode ser isso? Então, o pessoal que está entrando agora, mande aí aviãozinho para os seus colegas, para os seus amigos, para as mulheres da sua família, para suas amigas, para que mais e mais mulheres possam ainda entrar na nossa live hoje e assistir esse conteúdo riquíssimo que vai fazer uma grande diferença, uma grande mudança para vocês, esse entendimento. Gladys, passo a palavra novamente para você. Muito obrigada. Entonces, los senos tienen como una función biológica producir leche para proteger y cuidar a un otro. Então, o leite tem essa função biológica que é proteger e cuidar dos outros. Así que cuando estamos pensando en esa función
femenina, que es una condición de maternaje, está puesta al servicio del otro, no es para sí misma. Então, quando nós pensamos nessa função feminina da condição de maternidade, os seios estão para os demais, para os outros. Y nosotros como mujeres generalmente estamos en la tendencia de cuidar y proteger a los demás. E nós, enquanto mulheres, temos a tendência de cuidar e proteger os outros. La leche materna incluso tiene una cantidad importante de inmunoglobulina A, que son anticuerpos que generan una mejor inmunidad en el bebé. E o leite materno, inclusive, tem uma quantidade importante de imunoglobulina A, que é um importante anticorpo que protege os bebês. Así que no solamente a través de la leche materna nutrimos, protegemos, cuidamos, sino que también estimulamos para que ese individuo pueda ir teniendo una inmunidad suficiente para crecer. Então, não apenas nós utilizamos o leite materno para nutrir, proteger e cuidar os nossos filhos, mas também que este ser humano tenha um sistema imunológico que permita que ele possa crescer e se desenvolver. Y me gustaría recordarles que a los ojos de la biodescodificación, cuando presentamos una enfermedad, la pregunta que nos hacemos es ¿para qué? ¿Para qué apareció esta enfermedad? Então eu gostaria de lembrar a todos que, a partir da visão da biodecodificação, quando nós temos uma doença, a pergunta é sempre para quê? Para que é que nós desenvolvemos aquela doença? Es decir, vamos a revisar la utilidad del síntoma, a lo que nosotros le llamamos el sentido biológico. Ou seja, nós vamos revisar a utilidade do sintoma, ou o que nós chamamos de sentido biológico. Sentido biológico. Cuando hablamos del sentido biológico es si una mujer tiene un cáncer de mama, si esta es la solución, ¿cuál fue el problema? E quando falamos em sentido biológico, se uma mulher desenvolve um câncer de mama e esta é a solução biológica, qual foi então o problema? Basado en la función de los senos, que es proteger, cuidar, nutrir y estar para el otro, que vivió en un instante que la solución fue hacer más seno. Então, baseada na função biológica das mamas, que é de nutrir, proteger, cuidar e estar para o outro, o que foi que ela viveu que acabou despertando essa doença? Y la enfermedad implica hacer más de la glándula o de los conductos que llevan la leche, y ahí vamos a diferenciar los dos tipos más frecuentes de cáncer. E a doença é fazer mais glândula ou fazer mais os condutores ou os dutos, e é aí que o câncer vai ser dividido em dois tipos diferentes. Para que todos nos demos una idea de una metáfora simple de cómo funciona la glándula mamaria, es como un racimo de uvas. Para que a gente possa ter uma ideia simples de como funcionam as glândulas mamárias, é como se fosse assim um cacho de uvas. Entonces las uvas serían la parte acinar o glandular, en donde se produce como tal la leche materna. Então as uvas seriam a parte acinal ou glandular, onde é produzido o leite materno. Y lo que conforma los racimos de donde cuelgan las uvas serían los conductos a través de la cual la leche pasa para ir al exterior en el pezón. Então, a parte do cacho onde as uvas estão penduradas seriam os dutos que vão fazer com que o leite saia das glândulas e vá para o exterior, o mamilo. Entonces, eso hace que tengamos dos tipos fundamentales de tumores. Los tumores dependientes de las glándulas, los adenomas o los adenocarcinomas.
Isso faz com que tenhamos dois tipos de tumores. Aqueles que dependem das glândulas, que seriam os adenocarcinomas, y los carcinomas ductales, es decir, los que se hacen a expensas de los conductos que llevan la leche de la glándula al exterior. ou então os carcinomas ductais, que, como o nome diz, afetam os dutos que levam o leite do interior das glândulas para o exterior. Pero definitivamente el conflicto de una mujer que hace un cáncer de mama es haber tenido vivencias de querer proteger, cuidar y nutrir al otro y ser esa su máxima solución. Mas, para definir o conflito de uma mulher que fez um câncer de mama, é preciso que pensemos numa vivência na qual ela teve a necessidade de nutrir, proteger e cuidar ao outro na sua máxima potência. Y quienes hacen carcinomas de los ductos es aumentar el número de células de esos conductos que tienen una mucosa impermeable al sentirse separadas de la capacidad de protección. E quando essas mulheres fazem um carcinoma de duto, isso está relacionado no aumento de células e da mucosa que vai... Perdão, Gladys. Que es impermeable y se siente separada de su capacidad de protección. Que é impermeável e é quando ela se sente incapaz de proteger, nutrir e cuidar os outros. Entonces, en la parte glandular, quiero proteger y cuidar más al otro y mi mayor expresión es hacer más glándula. Então, na parte glandular, eu quero proteger e cuidar mais do outro e é por essa razão que eu vou fazer mais glândulas. Entonces, la enfermedad es la solución a un instante conflictivo. Portanto, a doença é a solução para um instante de conflito. Y en los carcinomas ductales me siento separada de la capacidad para poder proteger, cuidar y nutrir a un otro. E no caso dos carcinomas ductais, é porque eu me sinto separada da minha capacidade de nutrir, proteger e cuidar do outro. Es muy frecuente que tengamos una alteración del orden en términos de las mujeres que hacen cáncer de mama. É muito frequente que haja uma alteração de ordem nas mulheres que sofrem de câncer de mama. Y para explicar un poco esto, me gustaría hablar del sentido del cáncer desde la descodificación biológica. E para explicar melhor a respeito disso, eu gostaria de falar do sentido do câncer para a decodificação biológica. Realmente, desde el punto de vista histopatológico, un cáncer es un grupo de células que crecen sin orden, de manera anárquica. Do ponto de vista histopatológico, o câncer é um conjunto de células que se desenvolve sem ordem e de forma anárquica. Que pierden un programa natural de muerte y recambio que se llama apoptosis. Que perdem um programa natural de morte e De muerte e volta chamado apoptose. Eso es. Así que las células cancerígenas lo que pierden es el programa de nacimiento y muerte de las células normales. Então, as células cancerígenas, o que elas fazem é perder o programa de nascimento e morte que é comum às demais células. Y pierden el orden natural, así que crecen de manera desordenada, sin límites. E como elas perdem a sua ordem natural, elas crescem de forma desordenada e sem limites. Pero en realidad lo que están haciendo es la solución a una pérdida de orden y de identidad. Mas, na verdade, o que elas estão fazendo é uma solução para a perda de ordem e de identidade.
Así que la palabra que quisiera que guardaran como la estructura del cáncer es una alteración de mi identidad. ¿Quién soy yo? Então, a palavra que eu gostaria que vocês se lembrassem relacionada à estrutura do câncer é a alteração da identidade. Quem sou eu? Quizás Cintia y quienes nos están acompañando estemos de acuerdo en que nos identificamos mucho con los roles. No sé qué piensas tú. Talvez a Cíntia e aqueles que nos acompanham hoje pensem que nós muitas vezes nos identificamos com papéis. Eu não sei o que vocês acham. Si yo te pregunto quién eres, ¿qué me respondes, Cintia? Se eu perguntar a você, Cíntia, quem você é, o que é que você pode me responder? A Cíntia é uma protetora. A Cíntia é uma pessoa, uma mulher que quer proteger todos. Ok. Que quer acolher todos, que quer super proteger a filha, todos que convivem ao meu lado são super protegidos por mim. Entonces hay una identificación con yo soy una protectora. Ou seja, Sim. há uma identificação. Eu sou uma protetora. Si lo miramos más simple, también decimos yo soy médico, yo soy mamá, yo soy colombiana. Nos identificamos con cosas externas. Para colocar de uma forma mais simples, eu poderia responder: eu sou uma médica, eu sou mãe, eu sou colombiana. É assim como nós nos identificamos. Entonces hemos puesto nuestros roles, lugares de origen, papeles en la vida como lo que nosotros somos. Então a gente acabou colocando os nossos lugares de origem e os nossos papéis na vida como o significado de quem somos. O escuchándote, yo soy protectora, preguntaríamos, ¿y si ya no puedo ser protectora, quién soy? Então, ouvindo o que você disse, eu sou protetora, se já não pudesse estar protegendo alguém, se você não pudesse ser mais protetora, quem você seria? Aí eu deixo de existir. Eso es. Exactamente, esa es la identificación. Gracias, Cintia. É exatamente essa a identificação. Muito obrigada, Cíntia. Y me gustaría que cada uno de los participantes se hiciera esa pregunta. ¿A qué están identificados o identificadas? Que si ya no pudieran hacer o ser eso, no serían. Então vamos pensar, cada um de vocês, a que é que nós estamos identificados que se já não pudéssemos ser ou fazer, já não seríamos. Y están escribiendo en el chat, pregunta difícil. Difícil. Efectivamente, muchas gracias, porque nos hemos identificado con algo con lo que creemos que es nuestra identidad. É verdade, vocês estão escrevendo no chat, a pergunta é difícil. E é verdade porque nós estamos identificados com alguma coisa que acreditamos que seja a nossa identidade. Y el sistema nos invita a eso. Nos identificamos con nuestras profesiones, con nuestras maneras, y si ya eso no existe, es como si yo también dejara de existir. E o sistema nos convida a isso. Nós nos identificamos com as nossas profissões, as nossas formas de ser na vida. E se não for isso, o que é que somos então? Y si ahora lo que nos proponemos es eu sou o que eu sou. E se agora nos propusermos a pensar eu sou o que eu sou? Si ahora realmente me conecto con mi identidad y más que lo otro,
soy la que soy. E se eu puder me conectar para além da minha identidade, aquilo que eu realmente sou. Porque soy más que una profesión, soy más que un rol de esposo o de madre, soy más que un país, soy más que todo. Porque eu sou mais do que uma profissão, do que um papel de esposa ou de mãe, eu sou mais do que um país. Porque sin duda podemos dejar un mensaje de prevención como se hace médicamente en el mes, de examinarnos las mamas, etcétera. Fantástico. Porque é claro que eu poderia deixar para vocês aqui uma mensagem de prevenção, que nós pudéssemos fazer o autoexame, como costumamos fazer durante o mês do combate ao câncer de mama. Sin duda la descodificación biológica le aporta a la medicina, entonces invito a hacerse un autoexamen, a ir a su médico ginecologista una vez al año, hacer una mamografia, un ultrassom, de acordo. Então, é claro que a biodecodificação aporta, e a partir da medicina eu posso recomendar que todas possam visitar uma vez por ano seus ginecologistas, que façam um autoexame, que façam mamografia, que façam ultrassom de mamas. Pero el mensaje más profundo que les queremos dejar esta noche es reconózcanse en su profunda identidad. Eu sou que eu sou. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês possam se reconhecer profundamente. Eu sou quem sou. Porque cuando una mujer tiene un cáncer de seno, ha perdido su identidad y se ha identificado con la noción de tener que proteger y cuidar a un otro. Porque quando uma mulher perde a sua identidade, ela acaba se identificando com este papel de ter que proteger outra pessoa. Así que probablemente quiere que un vínculo sea eterno en algo que pudo haber tocado lo esencial, lo más profundo de su identidad. E provavelmente ela queira manter um vínculo eterno com algo que tenha tocado profundamente a sua essência, a sua identidade. Y en razón a que el sentido de su vida lo da el proteger, el cuidar, un poco como la frase que tú nos estás compartiendo. E talvez o sentido da vida dessa mulher seja um pouco proteger e cuidar, como essa frase que eu vejo aqui. Y sin duda la naturaleza femenina es maravillosamente cuidadora, pero somos más que esa naturaleza. De fato, a natureza feminina é maravilhosamente cuidadora, mas nós somos mais do que isso. Pero en realidad quisiera proponerles también que le diéramos una prioridad al orden, porque les hablé de una alteración del orden en el cáncer. Mas eu gostaria também que nós dessemos mais prioridade à ordem, porque é justamente relacionada com a alteração da ordem, a relação com o câncer. ¿Qué les parece si podemos hacer un join de dos frases? Unimos dos frases. Eu sou quem sou e eu empeço por mim. O que vocês acham se a gente fizer uma junção dessas frases? Eu vou começar por mim. Eu sou quem sou. Como se siente isso no interior de cada uma, de cada uno? Eu começo por mim, eu sou quem sou. E como é que isso soa para vocês, dentro de cada um de vocês? Eu começo por mim e eu sou quem sou. Y cerraste tus ojitos, Cintia, y algo pasó. Quisiera verlos a todos en la cámara, pero algo cambia aqui. E você fechou os olhinhos, Cíntia, que eu vi. Alguma coisa pode ter acontecido aí. Alguma mudança. Gladys, me tocou assim muito
porque nós mulheres, à medida que nós abrimos o espaço na nossa vida como mulher para gerar uma vida e assim passar a cuidar desta vida, dos nossos filhos, nós deixamos de ser quem somos para fazer o papel de mãe. E nesse processo, eu me disperso nesse papel de mãe. E é muito importante e muito profunda a sua pergunta para que nós paramos um minuto para olhar e perguntar quem somos. Porque junto com o papel de mãe, existe o papel de uma pessoa, de um indivíduo, de uma mulher. E é isso que nós, mulheres, precisamos resgatar. E isso que eu acabei de resgatar nesse momento. Entender que os nossos filhos estão próximos, que eles vão crescer, que o ninho vai ficar vazio, mas que existia vida, a nossa vida, antes dos nossos filhos chegarem até nós. Ou antes de um esposo chegar até nós, antes de um irmão chegar até nós, nós tínhamos a nossa vida. E nesse instante eu senti isso, o resgate do sou quem sou. Y en realidad no son solamente los hijos, sino que se vuelve una manera de estar en la vida y proteger a todos. Y eso podría ser la diferencia entre el cáncer de seno de un lado o del otro. Vamos a hablar un poquito de eso. E não apenas com relação aos filhos, mas é de fato uma forma de estar na vida e de proteger a todos. E com isso nós vamos falar mais detalhadamente de um lado e de outro. Como en el caso de una mujer de 40 años que hace un carcinoma ductal de seno izquierdo. É o caso, por exemplo, de uma mulher de 40 anos que desenvolve um carcinoma do duto na mama esquerda. Y para nosotros es fundamental preguntar si es una mujer diestra o una mujer cañota. E para nós é fundamental perguntar se trata de uma mulher destra ou canhota. Porque rápidamente les puedo decir que en términos de la lateralidad, el lado izquierdo en una mujer diestra está en relación con lo más íntimo, con lo más cercano de su nido. Porque rapidamente, em termos de lateralidade, eu posso dizer que o lado esquerdo para uma mulher destra tem relação intrínseca com o seu mais íntimo, com o seu ninho. Generalmente las mujeres diestras nos ponemos al hijo sobre el hombro izquierdo y los amamantamos con el seno izquierdo para dejar la mano derecha libre, porque es nuestra mano más fuerte. Em geral, nós, mulheres destras, colocamos o bebê apoiado do nosso lado esquerdo para oferecer a mama esquerda e assim deixar a direita livre para poder protegê-lo num caso de necessidade, porque a direita é a nossa mão, o nosso braço mais forte. Por eso, los cánceres del lado izquierdo los relacionamos con una necesidad de proteger o cuidar a mi hijo ou a mi madre. Portanto, nós identificamos um câncer no seio esquerdo com a necessidade de proteger um filho ou uma mãe. Y en este caso de esta mujer con un carcinoma ductal, tenía que ver con la historia de su madre gravemente enferma 2 años antes a la aparición del tumor. E no caso desta mulher de 40 anos
com carcinoma de duto, a história estava relacionada à mãe que estava doente 2 anos antes do aparecimento do câncer. Y ella tenía muchas actividades laborales y tenía una vida propia y no podía ir a cuidar a su mamá. E ela tinha muitas atividades no trabalho, ela tinha vida própria e ela não podia cuidar da mãe. Y durante mucho tiempo, de forma repetida, tuvo una gran preocupación porque quisiera proteger y cuidar a mi mamá, pero no puedo hacerlo. E durante muito tempo ela tinha essa preocupação de eu preciso proteger, cuidar da minha mãe, mas ela não tinha como fazer isso. Y me siento separada de mi capacidad de protegerla. E eu me sinto separada da minha capacidade de proteger minha mãe. Pero para nosotros en descodificación la enfermedad aparece después de un momento en donde hay un conflicto desencadenante, detonante. Mas para nós, em biodecodificação, a doença aparece após um momento onde há um conflito desencadeante, um conflito que vai detonar a doença. Pero que tiene un origen emocional en un instante mucho más temprano en el que se instaló una creencia, un programa que permite luego abrirse después. Mas cuja origem emocional é muito anterior, provavelmente na infância, um instante em que foi instalada uma crença, um programa, que depois se abriu. Entonces nos vamos con el hilo conductor de la biología, desde ese sentir profundo de un instante preciso, a encontrar el origen primario de ese programa. Então, a gente vai seguindo o fio condutor da biologia para tentar encontrar o sentir profundo desse instante que nos leva a essa origem primária. Y en esta mujer aparece una memoria que estaba en su inconsciente de cómo a los 3 años ve a su madre en un estado depresivo, realmente en una gran pena, y siente que quisiera hacer algo por su mamá. E neste caso específico dessa mulher, ela acessa uma memória de um momento em que ela tinha 3 anos e que sua mãe se encontrava num processo depressivo e ela sentia que não tinha como ajudar a mãe. Y recordemos que los hijos hacen todo por amor a los padres. Quisiera ser más grande que mamá para protegerla y cuidarla. E lembrem-se que os filhos fazem tudo pelo amor dos pais. Então, eu queria ser mais velha para poder cuidar da minha mãe. Y desde pequeñita había sido una cuidadora crónica de todos, de sus hermanos, de sus compañeros. E desde pequenininha, ela sempre foi uma cuidadora crônica dos seus irmãos, das coleguinhas. ¿Saben a qué se dedica esta mujer? Es gerontóloga. Vocês sabem o que é que ela faz hoje? Qual é a profissão dela? É gerontologista. Así que tenemos una estructura que se manifiesta en todo lo que hacemos cuando nos instalamos en el lugar de tener que cuidar. Então, nós ficamos presos nessa estrutura quando nos instalamos neste lugar de ter que proteger e cuidar. Y me gustaría que quienes estamos participando nos preguntáramos, ¿nuestra profesión nos ayuda a reparar qué? ¿Cuál es la necesidad? E eu gostaria de perguntar a todos aqui presentes, a nossa profissão, ela nos ajuda a reparar o quê? Qual é a nossa necessidade? Porque indudablemente quienes estamos en el área de la salud, valdría la pena que nos cuestionáramos qué tanto nos estructuramos para cuidar. E sem dúvida, nós que trabalhamos na área da saúde, seria interessante que nos questionássemos para que nós estamos aqui para cuidar.
para que nos demos cuenta porque nos hemos identificado probablemente de una forma tan fuerte con ese rol, pero somos en la identidad mucho más que eso. Para que nós percebamos, às vezes estamos identificados com isso de uma forma tão forte, mas é para que percebamos quem somos. Pero del otro lado, ¿qué pasaría con los cánceres del seno derecho? Es una pregunta que se deben estar haciendo. Então agora vocês devem estar se perguntando, e no caso de um câncer no seio direito? Para una mujer diestra, el seno derecho está más en relación con lo que tiene que ver con el exterior, un poco más colateralmente. Para uma mulher destra, o seio direito está mais relacionada com o exterior, de uma forma colateral. Así que el lado izquierdo lo más estricto, lo más cercano, íntimo, relación madre-hijo, hijo-madre. Então, do lado esquerdo, estaria mais relacionado ao que é mais estrito, mais próximo, mais íntimo, relação mãe e filho, filho-mãe. Y el lado derecho con lo que está más externo, el hermano, el esposo, el padre. E do lado direito, aquilo que é mais externo, o irmão, o marido, o pai. Nuestros primos, nuestros amigos, nuestros colegas. Os nossos primos, amigos e colegas. Así que algo que está un poco más al exterior de mí. Ou seja, algo que está um pouco mais longe de mim, ou externo a mim. El caso de una mujer con un adenocarcinoma mamario. É o caso de uma mulher que desenvolveu um adenocarcinoma mamário. De seno derecho. Da mama direita. De 2 centímetros. De 2 centímetros. Que 2 años atrás encuentra con que su hermano es llevado preso a una cárcel de otro país. 2 anos antes, o irmão dela é levado preso em uma prisão de outro país. Y ella tiene una necesidad de poder proteger y cuidar a su hermano. E ela tem necessidade de poder proteger e cuidar do seu irmão. Pero lo que no podemos satisfacer en nuestro interior, nuestra biología va a generar una respuesta adaptativa para solucionarlo. Mas aquilo que nós não conseguimos satisfazer no nosso interior, a biologia vai apresentar uma resposta adaptativa para solucionar aquilo. Entonces, si no puedo proteger, cuidar y nutrir a mi hermano, aumento la cantidad de glándula mamaria. Disculpa. Não. Então, no caso, se eu não consigo proteger, cuidar e nutrir o meu irmão, eu vou aumentar a quantidade de glândulas mamárias. Y el origen emocional de este conflicto aparece en la infancia cuando su pequeño hermano tenía 2 años. E o conflito emocional a origem emocional deste conflito aparece quando o irmão dessa paciente tinha 2 anos. Y ella tenía aproximadamente 6 y el pequeñito se cae y tiene un pequeño accidente. Ela tinha aproximadamente 6 anos e o irmãozinho de 2 anos cai e tem um acidente pequeno. Y su madre, en el momento en que ve al niño con la herida, le dice, tú tendrías que haberlo cuidado. Tú eres la grande, la mayor. E a mãe, ao ver o menininho ferido, ela diz à menina, você devia ter cuidado do seu irmão, porque você é a mais velha. Y lo que sucede con el inconsciente es que generaliza ese sistema de creencias. Yo tengo que cuidar al otro, pase lo que pase. E o que acontece com o inconsciente é que ele generaliza esse sistema de crenças. E o que fica é, eu preciso cuidar do outro, aconteça o que acontecer. Entonces nos volvemos mujeres cuidadoras y protectoras de otros en todas nuestras relaciones. Então, nós nos tornamos mulheres cuidadoras e protetoras dos outros em todas as nossas relações.
Pero cuidado, en el exceso es que está el conflicto. Mas atenção, porque é no excesso que está o conflito. ¿Qué estabas pensando, Cíntia? O que é que você estava pensando, Cíntia? Eu fiz uma viagem agora no túnel do tempo, Gladys. Porque identificar qual o conflito que me desencadeou eu sempre super proteger as pessoas ao meu redor. Eu nunca tinha pensado, identificado. Agora, ouvindo você falar, e justamente esse caso dessa mulher que com 6 anos teve um irmão que sofreu um pequeno acidente, eu fui em 1975, 76, quando nós morávamos numa casa muito grande, assim, a casa era pequena, mas o quintal era muito grande, tinha um espaço onde o meu pai guardava sacos cheios de grão de milho, sabe? Sí, sí. Sabe o que é? Sí, sí, eu compreendo. Ele trazia com o caminhão, ele trabalhava com isso e encheu aquela garagem de sacos. Enorme. Eu e o meu irmão caçula, nós temos a diferença de 1 ano e 4 meses, estávamos brincando próximo e um dos sacos tinha um buraco, aonde o buraco foi fechado com palha do milho seca. Uhum. Colocaram para tampar o buraco. E eu brincando ali com ele, puxo a palha. Aquele buraco abre, o milho desce, os sacos todos caem. Prende as pernas dele, pequenininho, 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos no máximo, e prende-me do abdômen, as pernas, e eu escuto a minha mãe vindo gritar: o que você fez? Por que não cuidou dele? Cíntia, eu gostaria que você possa olhar essa menina agora, desde você, e talvez muitas outras mulheres tenham a possibilidade também de olhar as suas meninas, escutando as suas mães, e agora falar para ela: você é inocente. Você pode cuidar de você. Não precisa responsabilizar de tudo. Você é uma menina também. Sim. Você pode, talvez em silêncio ou falando, dizer para essa pequenininha: e que troca, Cíntia? Que pode Sem ser palavras. diferente, sem palavras. Sem palavras. E é um cuidado que nós temos que ter com as crianças quando temos irmãos, que é muito comum a mãe colocar responsabilidade num filho um pouco mais velho para cuidar do menor. É um convite à nossa consciência para cuidar a nossos meninos interiores. Sim. Y eso puede hacer la diferencia en poder acompañar
pero sin tener la exigencia de sobreproteger. E isso pode fazer a diferença, poder acompanhar alguém sem a exigência de ter que superproteger. Somos seres mamíferos, de grupos, de compañías, tribales, de contacto, que podemos aprender a acompañar al otro sin tener que superproteger al otro. Nós somos animais mamíferos de grupos, de contato, de companhia, tribais, e nós podemos acompanhar os outros sem a necessidade de superprotegê-los. ¿Cómo puedo protegerme y acompañar al otro a que haga sus propios procesos de vida? Como eu posso me proteger e acompanhar o outro para que faça os seus próprios processos de vida? Incluso nuestros hijos, que como dice Khalil Gibran, son hijos de la vida. Inclusive os nossos próprios filhos, que, como diz o escritor, são filhos da vida. Y en realidad no son nuestros hijos, nosotros simplemente permitimos que a través nuestro lleguen a la vida. Na verdade, os filhos não são nossos. Nós permitimos que, através de nós, eles venham para a vida. Pero podemos acompañarlos a crecer y a que también se encuentren con su propia esencia, con lo profundo de su identidad. Y eso es libertad. E, na verdade, nós podemos acompanhá-los a crescer, a encontrar a sua essência no profundo da sua identidade. Y podamos volver al orden, que las madres y los padres sean madres y padres, y nosotros también poder tomar nuestro lugar como hijos. E voltar a tomar a ordem em que as mães e pais voltem a ser mães e pais e nós voltemos a tomar o nosso lugar como filhos. Entonces podemos acompañar y tal vez ya no más sobreproteger. Então agora possamos acompanhar, mas já não superproteger. E incluso quiero plantear esto porque sé que dentro de nuestro grupo de escuchas hay muchos terapeutas. E eu quero dizer isso porque eu sei que no nosso grupo aqui há muitos terapeutas. Y entonces la tendencia peligrosa sería querer proteger a nuestros pacientes y lograr que ellos se sanen como si realmente fuéramos nosotros. E a tendência perigosa é justamente querer proteger os nossos pacientes e conseguir que eles se curem. E isso é muito perigoso. Y en realidad el lugar terapéutico útil es en el que nosotros podemos acompañar, pero respetando la individualidad del otro. De fato, o lugar de terapeutas mais útil é quando respeitamos a individualidade e apenas acompanhamos. Y aquí pondría la tercera frase que quisiera dejar ya en estos últimos minutos de nuestro tiempo. E aqui eu gostaria de deixar uma terceira frase para que vocês pensem nesses nossos últimos minutos de encontro. Eu sou eu e você é você. Eu sou eu e você é você. Assim que 3 frases do mensagens. Então temos assim 3 frases, 3 mensagens. Eu sou la que sou. Eu sou a que sou. Eu sou eu e tu eres tu. Eu sou eu e você é você. Y yo soy mucho más que lo que hago y que mis roles. E eu sou muito mais do que eu faço e dos meus papéis. Y podríamos sumarles, y agora eu começo por mim. E a gente podia somar ainda uma frase. E agora eu começo por mim. Eu estou disposto a acompanhar ao outro, mas respeitando
sua individualidade. Disposto a acompanhar o outro, mas respeitando a sua individualidade. Maravilhoso, Gladys. Anotei aqui e depois eu vou colocar junto com o nosso vídeo, nossa live, que vai ficar salva no Instagram. A gente tem uns 2 minutinhos, tem uma perguntinha aqui da Cris. A Cris, a nossa querida Cris, que fez conosco o simpósio lá da Universidade de Viçosa. Ela está aqui com a gente. Um beijão, Cris. Oi, Cris. Obrigada por sua presença, querida. Qual é essa pergunta? Ela colocou assim: o desejo intrínseco não satisfeito de nutrir e proteger os outros também pode gerar um câncer de mama? Toda enfermedad empieza con un instante de un deseo o de una necesidad no satisfecha. Todas as doenças começam num instante de desejo ou de necessidade que não foi satisfeita. En el cáncer vamos a tener las palabras en relación al conflicto de los que hablábamos, la esencia, la eternidad, sin límites y una identificación. No caso do câncer, nós vamos ter aquelas palavras relacionadas com o conflito que nós já comentamos: essência, eternidade, identificação. Y en relación a la glándula mamaria, en tanto sus funciones, proteger, cuidar, nutrir. E, com relação às glândulas mamárias, a sua função de proteger, cuidar y nutrir. Y vas a tener en cuenta la lateralidad en las mujeres diestras, el lado izquierdo, la relación más íntima, hijo, madre, madre, hijo. E você vai considerar também a lateralidade, no caso das mulheres destras. O lado esquerdo está relacionado com mãe e filho, filho-mãe. El lado derecho en relación con colaterales, enamorado, más exterior. No caso, o lado direito seria relacionado aos colaterais, marido, mais externo. E em canhotas, você troca, ao revés. E no caso das mulheres canhotas, a gente troca, é o contrário. Eu acredito que bem respondida. Obrigada, Gladys. Cris, sua resposta está ali. Nessa situação, você também respondeu já a pergunta da Ciomara, que ela dizia: o lado esquerdo pode se relacionar com o pai também? Aqui você já explicou que agora depende da lateralidade para poder estar identificando isso melhor. Bom, o nosso tempinho acabou, passou tão rápido. Que vontade de continuar. Gente, vou agradecer a todos aqui por estarem conosco na live. Nós vamos deixar ela no nosso Instagram, então vocês vão poder compartilhar, passar para outras pessoas também. Minha eterna gratidão, sou apaixonada pela Gladys e cada vez mais. Gladys, você é um presente na minha vida e com certeza na vida de muitos que estão sempre nos assistindo, dos nossos alunos. Muito, muito obrigado pelo teu conhecimento, pela forma deliciosa que você explica, com todos os detalhes. Muito obrigada mesmo por essa partilha, tá? Vamos marcar uma outra live com certeza em breve. Obrigada, sou eu que agradeço, muito prazer. Vocês são um presente para minha vida também. Gratidão para cada um de vocês. A Georgia também. Georgia. Oi, a ustedes. Obrigada. Obrigada abraço, por fazer querida. essa tradução. Boa noite. Boa noite. Fiquem com um bom final de semana, bom feriado, bom descanso. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.